Política Nacional sobre Mudança do Clima. Tudo o que você precisa saber sobre esse assunto. Olá, seja bem-vindo a uma das mais completas aulas sobre Política Nacional sobre Mudança do Clima, a nossa famosa Lei 12.187 de 2009. Eu sou Vinícius Valentim Randon Miguel, sou advogado, sou sociólogo, sou professor da Universidade Federal de Rondônia. Nesta aula, nós vamos explorar de uma forma prática e didática o que levou o Brasil a criar essa legislação, como ela funciona, suas metas, diretrizes, pontos-chave e aspectos centrais, sobretudo em concursos públicos, e claro, tudo com exemplos reais, análises críticas e dicas para você acertar questões. Então, para quem é de caderno, pegue o caderno, para quem é de tablet, pegue o tablet, que a aula vai começar. E vamos começar com uma contextualização histórica e a importância global dessa temática. Para entender a política nacional sobre mudança do clima, nós precisamos dar um passo atrás e observar o contexto global, seus aspectos históricos sociais. O mundo tem enfrentado uma aceleração sem precedente das mudanças climáticas. Dados do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, já demonstram que desde a Revolução Industrial, a temperatura média do planeta aumentou em mais de 1 grau Celsius. Isso pode parecer pouco, mas já resulta em eventos extremos e catástrofes climáticas, como furacões mais intensos, secas prolongadas e elevação do nível do mar. Agora conectando ao Brasil. Lamentavelmente, somos o sexto maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. Essas emissões vêm principalmente do desmatamento e queimadas, que juntas respondem por mais de 70% dessas emissões. A Lei 12.187 de 2009 emerge desse cenário. É uma resposta política legislativa nacional ao desafio mundial das mudanças climáticas e está alinhada a compromissos internacionais, como o chamado Protocolo de Quioto e, mais tarde, o chamado Acordo de Paris. Agora nós vamos falar sobre a estrutura e principais pontos da lei que estatuiu a Política Nacional sobre Mudança Climática. Claros são objetivos, diretrizes e instrumentos de implementação. Com relação aos objetivos, a lei traz dois grandes temas. O primeiro deles, a mitigação, que é reduzir as emissões de gases de efeito estufa. O segundo ponto é a adaptação, como preparar o Brasil para os impactos inevitáveis das mudanças climáticas, como enchentes e secas. Além disso, a lei se compromete com o desenvolvimento sustentável, garantindo que políticas ambientais e econômicas andem de mãos dadas. O outro aspecto da política são as diretrizes. E aqui nós vamos falar dos aspectos que mais aparecem sobre essa política nacional. O primeiro deles é a promoção de fontes renováveis de energia. Incentivos para energia solar, eólica e biomassa, ou os biocombustíveis. O segundo ponto é a redução do desmatamento, com foco em biomas como Amazônia e Cerrado, que são, sobretudo nas últimas décadas, os mais impactados. Outro ponto da política é a melhoria no transporte público. Investimento em transporte coletivo e modais mais sustentáveis, como bicicletas, tem sido apontado como soluções necessárias, sobretudo no âmbito de cidades inteligentes e resilientes. Outro aspecto que não poderia ficar de fora na política nacional é a educação ambiental. Fomentar a conscientização pública, a sensibilização para que a sociedade seja parceira no enfrentamento das mudanças climáticas. O terceiro ponto são os instrumentos de implementação. A execução da lei é feita por meio de três instrumentos principais. O Plano Nacional sobre Mudança do Clima, que é um documento que define metas e estratégias. Por exemplo, a meta de reduzir emissões entre 36% e 38% que tinha sido estabelecida até 2020, alcançada por meio de várias ações setoriais. O segundo é o Inventário Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa, com a finalidade de monitorar as emissões nos setores como transporte, energia e agropecuária, orientando e dirigindo políticas públicas. Ainda temos os créditos de carbono, chamado mercado de carbono, como que as empresas podem compensar suas emissões comprando créditos de projetos que reduzam gases de efeito estufa, como a proteção natural, o reflorestamento e a proteção de unidades de conservação. Agora nessa parte nós vamos falar de alguns exemplos práticos e impactos. Vamos ver como a lei
tem sido aplicada na prática. Um dos pontos dessa política é a energia solar e eólica. O Brasil tem se mostrado um líder em energia limpa. Mais de 80% da matriz energética brasileira hoje vem de fontes renováveis, um dado que costuma aparecer na discussão na imprensa e até mesmo em provas de concurso. O segundo ponto são programas de reflorestamento. Projetos de reflorestamento na Amazônia têm gerado uma curiosidade e uma cobrança internacional, e como isso tem gerado créditos de carbono comercializados para empresas internacionais e com o potencial de injetar recursos econômico-financeiros na economia local. Outro ponto é a mobilidade sustentável, e aqui a gente não pode deixar de falar de exemplos como a cidade de Curitiba como uma referência mundial em transporte público eficiente e sustentável, um modelo que é incentivado por essa lei da Política Nacional de Mudanças Climáticas. Agora nós vamos abordar os tópicos mais cobrados em provas e concursos públicos. Um deles, o primeiro exemplo, a gente pode falar aqui de conceitos básicos, é qual é a diferença entre mitigação e adaptação. Lembra que a gente falou disso? Bom, a mitigação ela reduz as emissões, já a adaptação ela prepara um estado, o estado brasileiro no caso, para lidar com os impactos inevitáveis e incontornáveis das mudanças climáticas. O segundo exemplo prático que podemos falar aqui são sobre as diretrizes da lei. E aí uma pergunta: qual diretriz da lei incentiva o uso do transporte público? Lembra? Melhorias do transporte público para redução de emissões do setor de transporte, por exemplo. Um terceiro ponto: quais são os instrumentos de implementação? O que é o Inventário Nacional de Emissões? É um sistema que monitora as emissões de gases de efeito estufa em diversos setores, com o objetivo de orientar, dirigir as políticas públicas. Embora seja uma legislação robusta, agora já a título de conclusão, a política nacional sobre mudança do clima enfrenta vários desafios. Um deles é o aumento do desmatamento nos últimos anos, que vem comprometendo as metas climáticas do Brasil. Lá do outro, iniciativas como a produção de biocombustíveis mostram que ainda há esperança, potencial e possibilidades de inovação para o Brasil se destacar como um líder na luta contra as mudanças climáticas. Agora, na parte final, nós exploramos a política nacional sobre mudanças de clima e o seu papel no enfrentamento do que é hoje um dos maiores desafios da humanidade. Para você que fica agora, revise os conceitos, leia os textos, pratique com questões e, tão importante quanto tudo isso, use o conhecimento como uma ferramenta para contribuir com um futuro sustentável. Se essa aula fez a diferença para você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas. Nos vemos na próxima. Até lá!